O que você decide e não decide? As leis régias. E você? Você é uma lei régia? Pode ser, se você entender. Você será vítima ou escravo das situações se não haver entendimento. Você não saber dividir as coisas. Não é porque você tem um endereço, você tem uma conta no banco, você tem um nome, você anda pela legalidade constitucional que você é livre. Por exemplo, você não é livre de ouvir os rebuliços de sua vizinhança. O som penetra seu espaço particular que você pensa que é seu. Então tem coisas que mesmo no ser humano, vítima das circunstâncias, que com ele não consegue conter. Você não consegue controlar o outro e nem o que o outro está fazendo. E nem impedir o que o outro está fazendo desague em sua vida pessoal. Mas se você parar para analisar, entenderá que tem coisas que você não fez. Por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade é autônoma. Então, o que essas leis querem de você? Se não experiência. Experimente para ver o que é. Você, até para comparar, que dependendo de onde você está, por exemplo, está colado no chão, você não consegue, pode dar pequenos saltos, mas não consegue não voltar para o chão. Então, você dar o salto é livre-arbítrio. Agora, existir uma gravidade que te repuxa novamente é vontade cósmica. Não é nem vontade, é o que é. E nós estamos dentro disso como consequência. Somos aquilo que não consegue vencer as leis. Porque para haver leis tem que existir o réu. Se não existisse réu, não existiria lei. Para quê? Por exemplo, um avião, uma máquina pesada, que a gente cria, ainda nem se compara com uma super tecnologia de um mundo super avançado. Nós estamos no meio do trajeto. Nós conseguirmos colocar uma máquina pesada desafiando as leis naturais, como a gravidade, é livre-arbítrio. Agora, dar falha na máquina, no ar, e a gravidade puxar novamente essa máquina recheada de pessoas que têm família, muitas vezes ali tem crianças, tem idosos, tem gente bem intencionada e muito laboriosa, que está indo, para, nos últimos casos, adquirir mais e cair por terra ou por água, ou se chocar com uma montanha ou com alguma construção, simplesmente dar um pane no ar e cair como uma pedra. Essa é a vontade cósmica, não do fato. Você se meteu lá, mas a vontade cósmica é que tudo seja puxado para o centro, gravidade. Os alimentos, até tem um desajuste, na criação dos nossos corpos que a gente não consegue detectar contaminação. Isso foi provado na última pandemia em todas as ex-epidemias e pandemias. Só se alastra de forma extrema aquele desajuste porque nós não temos percepção. Nós estamos no mundo físico, com o corpo físico, e não traduzimos os trânsitos do próprio corpo biológico. A gente não sabe quando está sendo contaminado. Imagina então psiquicamente, com nossas companhias que a gente mesmo elege. Ninguém te obriga a nada. Nossos relacionamentos e tudo mais. Mas o animal, ele persente. Ele sabe que se uma comida está contaminada. Raramente ele
principalmente esses domésticos, né, que eles perdem um pouco do seu instinto de sobrevivência, ficam acomodados como os humanos quando estão perto de humanos. Eles podem, sim, como um humano desavisado, acabar perecendo e realmente comer, só porque estou com fome. O ser humano é assim. Ele não sabe o que está acontecendo com o fígado dele quando ele bebe por demais, quando ele festeja demais, quando ele usa do tabaco ou das drogas, quando come demais ou come de menos. Ele não sabe o que está acontecendo. E olha que ele está presente fisicamente. Onde é que está a consciência quando você está ligado ao físico? Quando você está com os olhos abertos, era para estar no físico. Então por que não há consciência? É isso que deixa esse planejamento físico como débil diante da verdade cósmica. Os sabores, né? Tudo que você faz uso do meio, quando você bebe algo, né? Ingere um líquido, você come algo sólido, cada coisa tem um sabor. Aí você escolhe o sabor, mas você não escolhe o que vai ter de opções. Você não pode agora pegar com as suas próprias criações, que isso seria banido, né? Suas criações mentais se tornar maior que a criação cósmica. Isso seria desconstruído de uma forma ou outra, como muitas ideias que já estão sepultadas. Tem coisas que não deram certo. Certas criações humanas aí que até são aberrações, que não eram para existir. Por isso que as bombas atômicas estão lá guardadas. E cada vez que alguém sequer dá um relapso de vou usar e vou resolver tudo, alguma coisa entra em proximidade com esse autor e coloca medo nele a ponto dele pensar que se eu fazer para o outro, como é que seria para mim se eu estou na mesma bola? Mas voltando para os sabores da vida, quando você, por exemplo, gosta de cocada, né? Gosta de acarajé, você não tem como escolher algo que não seja o que já está aí. Cocada, acarajé. Vamos dizer que você mora na Bahia. É a tradição, é o que mais tem lá. Para nascer cocos, né? Para ter rebanhos, para ter o leite e para fazer, né, o sua papa. Ou no caso do acarajé, para o milho, né? Um amido de milho para você fazer o seu delicioso acarajé. Não tem como você, vejam bem, ter bananas, por exemplo, no meio da geleira. Ela não é daquele ambiente, ela não se adapta ao frio. Então você não pode escolher isso. Você só pode escolher aquilo que já existe. Aí dá uma falsa sensação de livre arbitragem quando você, não, eu escolhi entre banana e abacaxi. A banana é de países tropicais, eu estou aqui, então estou grande, né? Estou grandão. O abacaxi também. Então eu tenho mais autonomia do que outros países, porque lá não tem possibilidade de vingar o que eu tenho aqui. Mas você só pode escolher aquilo que tem aqui e que pode ser conservado aqui para chegar em acesso a você. Então você escolhe o que você quer sentir, mas não o tipo de sentimento. Paz reverencial a todos.